Meu irmão, minha irmã, nós vamos meditar hoje sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 a 20, desse 21º domingo do tempo comum. No 13º domingo do tempo comum, onde eu falei sobre o Evangelho e a liturgia que falava de São Pedro e São Paulo, eu já falei desse Evangelho de Mateus 16. Então eu dei muitos detalhes do Evangelho, então hoje eu não vou falar da maneira que eu falei desse Evangelho no 13º domingo do tempo comum. Você pode voltar lá e conferir. Então hoje eu vou me deter apenas em um detalhe desse Evangelho, quando Jesus vai falar assim para Simão Pedro no versículo 19: Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então hoje eu quero falar dessas chaves. Jesus diz, eu te darei as chaves. Por que das chaves? Essa chave aqui vem da mesma raiz no grego que fechar. Então, ou seja, eu te darei poder para fechar e abrir, ligar e desligar. Então as chaves aqui está ligado na ideia de fechar ou de abrir, como se fecha e abre uma porta. Então é isso que Jesus está dizendo para Simão Pedro. Eu vou te dar um poder de fechar e de abrir as portas. Aquelas portas que Deus abre, ninguém pode fechar. Aquelas que Deus fecha e ninguém pode abrir. Então por que eu te darei? Porque é Jesus que dá. Ele que dá porque ele as detém nas suas mãos. Então se ele tem as chaves nas mãos, ele vai entregar. Eu estou te dando aquilo que é meu, Simão Pedro. Preste atenção, isso não é seu. Eu estou te dando e te dando um poder que é meu, de abrir e fechar. Eu tenho o poder de abrir os céus e fechar os céus, pelo meu sangue derramado pela cruz. A cruz é essa chave que abriu o céu para que estava fechado, para que os homens pudessem entrar novamente. Então eu tenho esse poder, e é esse poder que eu vou te dar. Isso é tão sério que Simão Pedro, ele morre configurando a sua vida de Cristo. Jesus foi crucificado, Simão Pedro também foi. Ou seja, Jesus deu para ele as chaves. Se a chave para abrir o céu é a cruz de Cristo, Simão Pedro experimentou. Claro, a morte dele não é igual a de Cristo, que nos redimiu, que nos trouxe salvação. Mas é um testemunho da salvação de Jesus na vida dele. Então, ou seja, ele recebe na própria carne as chaves, o poder que Jesus deu. Mas que chaves são essas? Nós vamos começar lá por o profeta Isaías, capítulo 22, fácil de decorar. Isaías 22, 22. Diz assim: Colocarei em seus ombros as chaves do palácio de Davi. Quando ele abrir, ninguém poderá fechar. Quando fechar, ninguém poderá abrir. Está falando que colocará em seus ombros as chaves do palácio de Davi. Nos ombros? Por que coloca a chave nos ombros? O que foi colocado nos ombros de Jesus? A cruz. Eu não falei que a chave do reino dos céus é a cruz de Cristo? E só Jesus pôde abrir. Agora, porque essas chaves foram colocadas nos ombros de Jesus, que é a própria cruz. No seu ombro que ele carregou essa chave. E agora essa chave ele está entregando para Simão Pedro. Simão Pedro também vai carregar, ou seja, carregar a sua cruz, vai morrer nela, de cabeça para baixo, porque ele não se sente digno de morrer como mestre. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então também essa chave foi colocada nos ombros de Pedro, dadas por aquele que as detinha em suas mãos, que é o próprio Jesus. Vamos ver Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz assim: Aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho uma chave da morte e da morada dos mortos. Então, quem que tem essa chave? Jesus. Porque até então essa chave estava nas mãos do diabo. Ele retinha as chaves da fortaleza da morte, estava nas mãos dele. Ele mantinha os homens cativos na morte e no pecado.
Jesus, quando sai do sepulcro, ele arromba as portas da fortaleza da morte. Por isso que vai dizer o Evangelho que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Jesus arromba as portas da fortaleza da morte, da fortaleza do diabo, e toma as chaves da mão do diabo, e ele detém essas chaves, porque ele as detém, porque as chaves foram colocadas nos seus ombros, ou seja, do palácio de Davi, como nós vimos no profeta Isaías 22:22. Então, aqui o livro do Apocalipse vai dizer que ele tem as chaves da morte e da morada dos mortos. Vamos ver o que diz Apocalipse 3, versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: assim fala o Senhor, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Lá do capítulo 22, versículo 22 do profeta Isaías, as chaves do palácio de Davi, as chaves da Nova Jerusalém, as chaves da casa de Sião, da própria casa de Deus. E eu disse que essa chave ela abre e fecha, liga e desliga. Se nós pegarmos, porque Jesus vai dizer aqui: eu darei as chaves do reino dos céus, nós já vimos então que chaves são essas. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Vamos trabalhar um pouquinho essa palavrinha também, ligar. Ligar aqui no grego é a mesma coisa que amarrar. Então, em outras palavras, tudo que tu amarrares na terra será amarrado no céu. Tudo que tu desamarrares na terra será desamarrado nos céus. Nós encontramos isso em Mateus, capítulo 12, versículo 29, Evangelho de Mateus. Olha o que diz o texto. Como pode alguém entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens sem antes amarrá-lo? Só depois poderá saquear a sua casa. Jesus está dizendo isso porque foi o que ele faria com o diabo. O diabo na Bíblia é considerado forte. Jesus é considerado aquele que é mais forte. Então, olha, quem pode entrar na casa de um homem forte, que é o diabo, e saquear os seus bens sem antes amarrá-lo? Foi o que Jesus fez. Amarrou o diabo e pegou as chaves de volta, e agora essas chaves ele entrega nas mãos de Simão Pedro. Nós vamos ver em Mateus 21, 2. Continuamos com Mateus, agora capítulo 21, versículo 2, vai dizer assim: dizendo-lhes: ide até um povoado ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-o e trazei-os a mim. Então o jumentinho aqui simboliza a humanidade. Já falei isso quando nós falamos sobre o Domingo de Ramos. Eu expliquei sobre esse jumentinho, não vou voltar. Mas desamarrai-o, ou seja, desligai-o. O jumentinho que está amarrado, desligai. Ou seja, desligue a humanidade que está amarrada em si mesma, no próprio pecado e na própria morte. Nós vamos ver também em Marcos, capítulo 5, versículo 3. Diz assim: ele morava nos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Está falando daquele possesso de Gerasa. Então, ele estava amarrado com correntes e ninguém conseguia. Ele morava nos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo. Então, é isso que Jesus está dizendo para Simão Pedro, o que ele ligar. Ou seja, ninguém conseguia amarrar o diabo aqui desse processo. Só Jesus conseguiu amarrá-lo. Só Jesus libertou o processo, amarrando o diabo aos pés da sua cruz. Agora, esse poder, ele está, além das chaves, ele está dando também esse poder a Simão Pedro, como chefe da igreja, está dando esse poder à igreja, de ligar e desligar, e agora de amarrar também o diabo, que é o homem forte. Só Jesus pôde amarrá-lo, amarrar o mal, o diabo. Agora, só Jesus, ou seja, pôde dominá-lo. Agora ele está dando esse poder a Simão Pedro. Vamos ver em João. É interessante o Evangelho de João. Em João traz a mesma palavrinha no grego. Lá em João 11, versículo 44, quando fala de Lázaro. Olha que interessante. Versículo 44. O morto saiu, Lázaro, do sepulcro. Ele tinha as mãos e os pés amarrados com faixas e um pano em volta do rosto. Jesus então disse-lhes: desamarrai-o e deixai-o ir. Olha que interessante. Jesus ressuscita Lázaro. Jesus ressuscita os mortos.
mas quem os desamarra é a igreja. Quem desamarra os mortos, aqui que saiu do sepulcro como Lázaro, aqui no texto foram os discípulos. Quem desamarra então os mortos ressuscitados por Jesus é a própria igreja, através de Simão Pedro, que agora tem o poder de amarrar e desamarrar. É a mesma palavrinha no grego. Desamarrai-o é o que Jesus disse para Simão Pedro. O que amarrares, Simão Pedro, tu tens o poder agora de amarrar e de desamarrar. Vamos ver ainda em Apocalipse 20, versículo 2. Apocalipse 20, versículo 2. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, acorrentou-a, que é a mesma que amarrou por 1000 anos e lançou dentro do abismo. Está vendo? O diabo foi amarrado por Jesus. Então aqui nós vemos, Jesus amarrou o diabo, libertando aquele possesso de Gerasa. Jesus amarra o diabo para saquear a sua casa e pegar as chaves do reino que estava nas mãos dele, as chaves da morte. Jesus amarra então aqui o mal, e agora esse poder ele está dando a Simão Pedro. E dando a Simão Pedro, ele está dando esse poder à própria igreja. O poder de amarrar, o poder de ligar. E agora o poder também de desligar. Vamos ver Mateus 21, a mesma coisa que nós lemos já, né? Mas Mateus 21, versículo 2. Só para a gente ver também o poder de desamarrar. Mateus 21, 2. Diz: ide até o povoado, né? E encontrareis uma jumenta amarrada. E com ela um jumentinho. Desamarrai-o. Pronto, é o mesmo poder. Jesus desamarra a humanidade e dá esse poder também a Pedro e à igreja de desamarrar a humanidade que está cativa no pecado. Nós vamos Lucas 13, 16. Lucas 13, 16 diz assim: esta filha de Abraão que Satanás amarrou durante 18 anos, não devia ser libertada, desamarrada desta prisão, mesmo em dia de sábado? Então, o que Jesus fez para aquela mulher, a mulher encurvada, há anos encurvada, Jesus também dá esse poder agora à igreja de desamarrar de Satanás, que tem tornado os filhos de Deus, amarrado os filhos de Deus e feito com que os filhos de Deus andem encurvados. Nós vemos em João 11:44 também desamarrar, quando Jesus diz para desamarrar Lázaro, dá esse poder a Simão Pedro. O que Jesus faz agora, tudo que Jesus fez de amarrar e desamarrar, amarrou o diabo e desamarrou os homens, esse poder agora Jesus está dando a Simão Pedro. E dando a Simão Pedro, ele está dando à igreja. Olha que interessante. Jesus diz: eu te dou as chaves. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Então você desliga aqui, o que você liga aqui, eu ligo no céu. O que você desliga aqui, eu desligo no céu. E é muito importante, quando Jesus diz, eu te darei. Esse eu é muito importante, porque se nós pegarmos o Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 15 a 17, olha o que diz o texto bíblico. Quando Jesus pergunta para Simão se Simão o ama, Jesus diz, Simão diz: Senhor, tu sabes que sou, né? Tu sabes que eu te amo. Enfim, Jesus diz: cuida dos meus cordeiros. Então os cordeiros são dele. Ele está dando a Simão Pedro o poder de cuidar dos cordeiros que são dele. Depois, ser pastor, Jesus vai dizer, pergunta de novo, Simão Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe diz: ser pastor das minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeiros, ser pastor das minhas ovelhas. E depois Jesus vai dizer: cuida das minhas ovelhas pela terceira vez. Então as ovelhas são dele. Mas ele confia a Simão Pedro, e confiando a Simão Pedro, ele confia à igreja. Agora, mais uma vez, Jesus está dizendo: eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu construirei a minha igreja e eu te darei as chaves do reino dos céus. Então o poder é dele, mas ele confia esse poder à sua igreja através de Simão Pedro. E é isso que nós queremos pedir a Jesus. Já que nós somos filhos da igreja, somos filhos de Deus na igreja, filhos da igreja, esse poder foi dado sim ao Papa, aos sucessores de Pedro, aos apóstolos, né?
e foi dado ao Papa, aos bispos, aos padres, e foi dado a cada batizado que participa do poder de Jesus pelo batismo. Então nós temos, Jesus nos dá esse poder pelo batismo, a você que é leigo, e nos dá o poder pelo sacramento da ordem, ou seja, a igreja, o poder é dele, mas ele confiou à sua igreja, e a igreja tem esse poder então de ligar e desligar, de amarrar e desamarrar. As chaves que foram colocadas nos ombros de Jesus foram confiadas a Simão Pedro, foram confiadas à igreja, ou seja, a igreja, e ela faz isso, desamarra Lázaro do sepulcro, pelo sacramento do perdão, pelo sacramento da penitência. Santa Catarina de Sena vai dizer que a confissão é a chave do sangue de Jesus, é a chave que abre e que o sangue de Jesus escorre sobre uma alma e a lava, purifica. São as chaves aí confiadas à igreja. Que bom que somos católicos, que bom que acreditamos nesse evangelho, que bom que sabemos que temos aí as chaves nas mãos da igreja, as chaves que Jesus pegou de volta, que estava nas mãos do diabo, e agora confiou à igreja o poder de ligar e de desligar. E quantas vezes a igreja desligou o pecado de nós e nos ligou novamente aos céus. Que o Senhor nos dê essa graça de vivermos em plenitude aquilo que Deus tem para nós através da Igreja Católica. Deus abençoe você.